os dias, às 9 da manhã, eu faço um programa na Infomoney TV que se chama Bom Dia Mercado. E nesses últimos dias, de cada 5 perguntas que chegam, pelo menos 2 são sobre o IBR4. Ou o IBR3, sobre Oi. Né? A pergunta é sempre, o que você acha de uma compra em Oi? Para quem está um pouco desfocado, Oi é uma ação, uma empresa, aliás, que está passando por uma série de problemas, tem uma dívida que eu acredito até que seja impagável e que vem caindo, pelo menos nos últimos 5 anos. Né? E que de tempos em tempos aparece algum tipo de boato de que ela vai ser vendida, de que ela vai ser reestruturada, de que alguém vai querer comprar a empresa. E aí ela dá aqueles saltos de 30%, 40% de um dia para o outro, geralmente vindo de um volume muito pequeno, uma subida que tem muito a ver com short squeeze, que é quando pessoas que estão ganhando com a venda começam a zerar as operações e fazem o ativo subir um pouco mais, criando, principalmente nos investidores iniciantes, uma falsa expectativa de que uma reestruturação virá e que aquele ativo que valia 100, 200, 300, 500 reais e que agora vale alguns centavos, pode voltar a valer 100, 200, 300, 500 reais. E muitos investidores inexperientes que procuram as operações olhando simplesmente as maiores altas ou maiores baixas do dia, descobrem esses papéis e passam a acompanhar nos fóruns pessoas dizendo palavras que são, para quem tem experiência, já muito conhecidas, como vai bombar, vai para a lua, olha o tamanho do volume que tem em determinado papel. E a partir daí, né, todos querem saber sobre esse ativo. Né? E aí, quando esse tipo de ativo, que a gente pode chamar de mico, é o apelido carinhoso que a gente dá para esse tipo de papel, né? Quando alguém me pergunta sobre algum ativo como esse, eu falo, olha, a minha indicação, né, é para que você tire esse ativo da sua grade de acompanhamento durante o pregão, para que você não caia na tentação de operar esse tipo de papel. Por quê? Na minha experiência de quase 15 anos de mercado, muito pouca gente ganhou dinheiro no longo prazo operando esse tipo de papel. E muita gente perdeu dinheiro, principalmente quem tem menos experiência. Mas é claro que quando o ativo está subindo, é muito mais fácil dar atenção para aquele cara que fala que vai bombar, que vai subir até a lua, que vai a 500 reais, que você vai ganhar fortuna operando esse tipo de papel, do que eu, que estou do outro lado aqui falando, olha, não opere. Né? Aí o ativo sobe naquele dia, durante 20 leilões que acontece durante o pregão, 10%, e aí você fala, pô, o cara falou para não operar. Mas eu, ao longo do tempo, né, já caí nessa tentação. E ao longo de 15 anos foram pelo menos aí uns 100 micos que eu vi sumir, aparecer primeiro, né, e depois sumir do mercado, e vi muita gente perder dinheiro. Mas eu tive presente e operando, né, na minha época como trader, né, hoje como analista, mas na época operando como trader, do maior desses micos, o que mais trouxe esperança e o que mais tirou dinheiro de muita gente, que foi exatamente um ativo chamado Mundial. Talvez você hoje, né, passados aí alguns 5, 6 anos, nem faça ideia de que ativo que é esse. Né? Mas esse foi um dos maiores micos da história, o que trouxe mais volatilidade e o que mais tirou dinheiro de muita gente. Eu vou contar um pouco dessa história para que vocês entendam, porque a partir daí nunca mais eu falei de mico e nunca mais falarei. Esse gráfico que vocês estão vendo na tela é exatamente desse ativo que eu falei, Mundial, que talvez vocês conheçam, principalmente os novos operadores, né, pelas tesouras que faz. As tesouras da Mundial são muito conhecidas no mercado. Mas esse era um ativo que não valia quase nada em bolsa. Era pouco negociado, não tinha nem volume. Esse aqui é um gráfico diário. Tá? E ele, em um determinado momento, começou a subir. Eu, como analista técnico, na época, como amante da análise técnica e trader, resolvi fazer uma operação
aqui no rompimento dessa consolidação de poucos papéis, talvez 5.000 papéis, né? Aqui o valor é de R$50, mas na época esse ativo valia alguns centavos. Como depois desse gráfico ele passou a cair, e cair, e cair, foram feitos vários splits. Então, o teto naquela época foi em R$5, R$6, agora vale 950, porque o ativo, se estivesse valendo, negociando hoje, valeria menos de um centavo. Como isso não é possível, foram feitos vários splits. Mas a gente começou aqui a montar uma operação de compra. Isso talvez no ano de 2010. Eu, naquela época, participava de uma sala chamada Trade ao Vivo, uma sala que foi criada em 2008 pelo Igor, e que eu participava num primeiro momento como aluno, depois como professor, e a gente falou da compra desse papel, e naqueles meses ou naqueles dias que se seguiram, foi o papel de maior destaque na bolsa. Primeiro ele teve uma subida muito forte, muito forte, tá certo? E que quem comprou aqui nesse rompimento, apesar de ter esperado muito tempo por esse desenvolvimento, acabou ganhando algum dinheiro. O ativo consolidou numa região aqui durante alguns dias e logo depois começou a subir, perfeito? Principalmente esse dia foi um dia de uma alta muito forte, que muita gente ficou atento. Olha só. Nessa época, a minha esposa tinha largado o trabalho que estava, não estava feliz com o que fazia, e a gente decidiu montar, junto com um sócio, uma loja de carro. Né? A gente estava fazendo uma obra para que a gente pudesse abrir a loja, foi véspera aí da nossa inauguração, e eu precisava de um pouco de dinheiro para finalizar essa obra e, enfim, iniciar as atividades dessa loja de carro, que por fim nem deu certo. Logo pouco tempo depois, algum ano depois, eu já tinha saído da sociedade. Mas num dia, conversando com a minha esposa, mexendo no meu smartphone, eu vi uma notícia na Infomoney que falava que da loucura que estava sendo aquela negociação com os ativos da Mundial, que era uma empresa que não tinha nenhum valor, e de repente começaram a sair notícias de que a empresa é isso, que a empresa é aquilo, que a empresa ia entrar para o novo mercado. E naquele dia ela tinha fechado num valor de mercado maior do que a Cyrela, que hoje até é uma empresa que passa por dificuldades, mas é ainda uma grande construtora, e naquela época era maior ainda, né? Era talvez a maior construtora que a gente tivesse na época. Né? E eu falei, poxa, isso não está certo, né? Tem alguma coisa de errado. Além disso, eu estou precisando de dinheiro para finalizar a minha obra. Eu vou sair dessa operação para ajudar a financiar o término da obra. Né? Depois disso, a Cyrela ainda... a Mundial ainda teve alguns dias de movimentação. E nesse dia dessa alta, né, eu chamei os meus alunos, que na época não eram muitos, né? Talvez aí 50, 60 alunos em sala de aula, talvez até um pouco mais, mas não passava de 100 alunos. Né? E falei, olha, esse negócio com o Mundial está insano, né? Vamos pensar, todo mundo aí, acho que todo mundo surfou essa onda, a gente pegou isso lá embaixo, muita gente fazia day trade nessa época com ativo também, era um ativo que tinha grande volatilidade, mas eu acho que está na hora da gente abandonar esse papel e começar a pensar em Petrobras, em Vale, em Usiminas, em Gerdau, que naquela época eram as blue chips do mercado, as ações que todo mundo queria operar. Perfeito? Bom, no dia seguinte a esse dia, que foi aqui um dia bem positivo para o papel, ele teve já uma queda expressiva. Né? Saiu de R$850 para 700, quase 700, fechou em quase 700, mas teve aqui nessa região de R$600, acabou voltando um pouco. Eu me lembro muito bem que algumas horas antes, e como eu sei que muita gente daquela época me acompanha, pode até fazer comentários nesse vídeo, porque acompanharam o desenrolar de tudo isso, eu falei com todas as letras, né? Olha, eu acho que não vale mais a pena ficar nesse papel, vamos todo mundo abandonar esse mercado e vamos partir para outra coisa. E eu me lembro que naquele dia, muita gente falou, pô André, muito bom o seu comentário, acabei saindo muito bem do papel, com lucro muito bom, e portanto, agradeço aí as suas palavras no início do pregão, de falar para sair da operação, enfim. Eu me lembro claramente qual era o valor naquele momento. Hoje, com split, é 850, né? Mas naquela época era perto ali dos R$5. Na verdade,
o ponto em que eu falei para todo mundo cair fora e não tentar mais com aquele papel era 5,09, perfeito? Nesse dia ela já veio para uma grande queda. E muita gente que tinha saído da operação ficou super feliz de ter saído muito perto do topo. Mas teve um só aluno que decidiu ficar com a operação. Eu me lembro do nome e do sobrenome dele até hoje. O nome dele começa com R, o sobrenome dele começa com C. Ele, nos dias que se seguiram, perdeu aí cerca de 100 mil reais. Né? Porque nos dias que se seguiram, aliás, só tem aqui esse gráfico mais 2 dias. Né? No dia seguinte, ela fechou perto, entre 500 e 450 reais. Um dia depois, já valia 112 reais. Então, nos 3 dias que se seguiram, a ação perdeu praticamente 90% do valor. Por um lado, muito feliz por ter conseguido alertar as pessoas que me seguiam do risco que tinha aquele papel. Por outro, muito triste porque, mesmo que tenha sido só um, mas alguém perdeu dinheiro surfando uma onda que eu ajudei a ser implementada. Né? A partir desse dia, eu tomei uma decisão que foi simples. Nunca mais eu opero mico, nunca mais eu falo de mico para algum cliente meu, ou para algum amigo meu, ou para alguém que me acompanha. Depois eu virei analista e passei a falar para cada vez mais gente. Hoje nas salas da Clear, a gente fala para quase 3 mil pessoas todos os dias. Hoje, no meu estudo de domingo, eu falo para quase 5 mil pessoas cada semana. Hoje no call matinal que eu faço na Infomoney TV, eu falo para mais de 1.000 pessoas toda semana. Essa responsabilidade é ainda maior. Então, a partir daquele dia, eu acabei nunca mais falando de mico, né? E em nenhum momento eu me arrependo. A partir da Mundial, a cada nova semana, aparece um mico diferente, que tem uma febre, né? Que provoca uma febre que dura alguns dias ou alguns meses, né? Mas que sempre acaba. E quando acaba, muita gente sai com prejuízo. A última febre aconteceu essa semana e o desenrolar foi exatamente hoje, dia 21 de junho de 2016. Deixa eu te mostrar um pouco dessa febre. Né? Esse aqui é o gráfico de Oi. Até o final de maio era uma ação que só caía. Esse gráfico começa aqui a 2,40, mas veio lá de 100 reais. E ela só cai, só cai, só cai, só cai, só cai. É uma ação extremamente endividada, né? Uma empresa extremamente endividada, que passa por dificuldades, mas aí, assim como aconteceu aqui, sai mais um boato e a ação começa a subir. Né? Aqui com pouco volume, pouca gente observando, e aí quando chega aqui em cima, é uma movimentação que acontece com muito volume, com muita gente negociando, com muita gente apostando, com muita gente achando que a empresa vai ser reestruturada e que agora vai bombar e que agora vai para a lua. E aí nos fóruns, nas comunidades, tem um monte de gente falando sobre o ativo. E a cada 5 perguntas que me chegam, 2 é sobre o IBR4. E durante esse processo de subida, a gente parece idiota, né? Porque a gente fala, pessoal, não trade esse papel. Olha só, o risco nesse tipo de operação é muito grande. Eu sei, eu já vivi isso. Eu já vivi isso com o Mundial, e já vivi isso com o Milk 11, ou com a Gen 11, ou com a Grenco, ou com tantas outras com códigos que talvez você que esteja iniciando nem saiba que existiram, mas que se transformaram em grandes micos e tiraram muito dinheiro de muitos investidores. Aliás, a gente esqueceu dos grandes micos aí, que um dia apareciam blue chips de OGX, de MMX, de LLX, de todas as empresas que tinham X no meio, né? Enfim. Mas eu prefiro perder a oportunidade do que perder meu dinheiro. Eu falo sempre sobre isso. Né? E mais, como analista hoje que eu sou, que é uma profissão que eu escolhi para mim, que não foi obrigada, né? Porque eu estava muito bem como trader e decidi ser analista, eu acredito que a coisa mais importante que a gente tenha é a credibilidade. E por isso eu luto sempre e por isso eu não desvio do caminho que eu acho correto em nenhum momento. Né? Até porque, em relação a isso aqui, aos micos, o desfecho eu já sei, de antemão, perfeito? Olha só o que aconteceu nos últimos pregões. Ela saiu de quase R$2, primeiro para 1,10, depois para R$1, e hoje, com a entrada do pedido de
recuperação judicial chegou a bater 70 centavos. E mesmo assim, pessoal, ainda teve durante o dia pessoas me perguntando o que eu achava de comprar o IBR4 porque ela tinha caído demais. Bom, enfim. A gente não está no mercado simplesmente para jogar. Para isso existem os cassinos. E é muito mais interessante ir para um cassino do que ficar o dia inteiro na frente do computador. É lindo um cassino, tem um monte de luz, a bebida é gratuita, né? É muito mais divertido, tem música. Né? Na frente do computador não tem nada disso. Né? Na frente do computador a gente fica para exatamente seguir uma estratégia que tenha um resultado positivo no longo prazo. Tá? Para fazer qualquer tipo de jogo e entrar em qualquer operação, prefira os cassinos, perfeito? Eu sempre falo que é preferível perder a melhor oportunidade do mundo do que não cumprir uma estratégia. E a minha indicação para o IBR sempre foi, sempre será, ou pelo menos enquanto a empresa for essa empresa endividada, tirar fora da sua grade de cotação e esquecer desses ativos, desse ativo. E será também para todos os micos que vierem a surgir a partir dessa aqui, porque essa é uma onda que infelizmente nunca acaba. Acabou com o IBR, mas semana que vem será com outra, e depois vai ser com outra, e depois vai ser com outra, perfeito? Para os que me escutaram todos os dias falando, fica fora disso porque é perigoso e dessa forma não perderam dinheiro, meus parabéns. Você não precisou passar por uma grande perda para aprender o que é correto no mercado. E falo também para os que entraram nessa onda e perderam dinheiro. Que isso sirva de lição e todos nós aprendemos todos os dias para que esse erro nunca mais seja repetido. Perfeito? Gente, um grande abraço e até nosso